Palavra para a igreja sobre líderes e liderados segundo a palavra de Deus, tendo em vista a posse dessa liderança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler de 12 a 15. De 12 a 15. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 15, assim está escrito: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O 16, ele diz: regozijai-vos sempre. Então, irmãos, olhem só. Hoje, repetindo, nós elegemos 2 diáconos e 2 presbíteros, aliás, de 2 diáconos aqui na nossa igreja. E aqui o apóstolo Paulo dá instruções sobre como devem se comportar os liderados com relação aos líderes e como os líderes devem agir em seu ministério com esses liderados. Segundo as Escrituras, todos os salvos são vocacionados ou chamados por Deus para uma missão, a missão do salvo. Portanto, tanto líderes como liderados são vocacionados por Deus, não são só os líderes, não. O líder cristão, no entanto, como lemos aqui, sobre quem recai uma responsabilidade muito maior, é um vocacionado em quem há uma espécie, digamos assim, de perfeita mistura das qualidades humanas e divinas, ou um trabalho harmonioso entre o homem e Deus, destinado ao ministério ou ao serviço. Lá em Pedro ele diz: aqueles que servem, sirvam na força que Deus supre. Os que pregam, os que trabalham com a palavra, façam segundo os oráculos de Deus, para que em tudo o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então nós temos que saber dessas coisas o tempo todo, para que a gente possa abençoar uns aos outros, especialmente os líderes, no sentido de conduzir os liderados, e os liderados, para que esses líderes não trabalhem gemendo, como nós lemos aqui, como pregamos aqui há uns 2 domingos atrás em Hebreus, capítulo 13, versículo 17.
Por quê? Porque todos, líderes e liderados, devem visar ao seu crescimento no conhecimento de Deus, para louvor da sua glória. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, quando fala dos pastores, evangelistas, tudo, para o ensino, a fim de que todos cresçam e cheguem à estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus. Portanto, o líder cristão deve ter consciência do seu ministério, deve ter conteúdo para ensinar com propriedade aos seus liderados, de acordo com a palavra. Deve ter coerência, ou seja, o seu discurso não pode ser diferente da sua prática. O líder cristão deve ser compassivo, deve ter empatia, deve gostar dos seus liderados, procurando formá-los a fim de que estes, por sua vez, ensinem a outros quando chegar a sua vez, a necessidade de ensinar, de fazer novos discípulos, como Cristo fez e ordenou aos seus apóstolos que fizessem. E os apóstolos fizeram isso. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a liderança cristã é uma bênção de Deus, e é por isso que nós devemos, como pregamos aqui há 2 domingos atrás, está lá em Hebreus, obedecer aos nossos guias, ser submissos para com eles, pois velam por nossas almas, como quem tem que prestar conta delas. E para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita nem a uns, nem a outros, nem aos líderes, nem aos liderados. Está lá em Hebreus 3,17, que eu falei ainda há pouco. Então, vamos ver o ensinamento de Paulo nos versículos aqui. No versículo 12, o primeiro que nós lemos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Observe que essa palavra inicial é para os liderados. E o sentido desse versículo, evidentemente, é o reconhecimento desses líderes como ministros de Deus, como vimos aqui. E acabamos de falar de Hebreus 13,17. Eles trabalham como quem tem que prestar contas, e tem mesmo. Tem que prestar contas das vossas almas. Paulo roga aos irmãos para que haja uma disposição prática permanente de respeito pelos líderes da igreja. O apóstolo certamente se refere aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, os anciãos, enfim, aqueles que tinham a responsabilidade de liderar os demais irmãos naquela igreja lá de Tessalônica. Notem que os 3 verbos empregados pelo apóstolo são exatamente para pessoas que exercem algum tipo de autoridade. Os que trabalham, refere-se à pregação, ao ensino da palavra. Os que presidem, os presbíteros regentes, aqueles que estão no comando das coisas da igreja. Os que vos admoestam, admoestar é chamar a atenção, é repreender aquele irmão que estiver com alguma conduta inadequada. Observem que esse reconhecimento deve ser feito voluntária e alegremente, em amor cristão, uma vez que esses líderes agem na autoridade do Senhor. Eu vivo dizendo para vocês aqui, eu não tenho autoridade nenhuma sobre ninguém aqui. A autoridade é da palavra. Eu sou um ministro, mestre da palavra. A autoridade é da palavra. Eu, pessoa física, não tenho autoridade sobre ninguém aqui. Há um cargo e temos que respeitar, nós sabemos disso. Há uma organização que temos que respeitar, mas a autoridade é da palavra. Se eu não tiver a autoridade da palavra, eu não quero que ninguém me respeite coisa nenhuma aqui. Meu tempo de gerente de banco já passou. Então, meus filhos, prestem bem atenção. O versículo seguinte, 13: e que tenhais em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Repito, não é a pessoa física, é por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Observe que além do amor devido a todos os irmãos, a Bíblia manda: amai-vos uns aos outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pois é, mas aos líderes cristãos é devido um amor extra, um plus, uma dose extra de amor e consideração por causa do trabalho que realizam. E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Irmãos, que coisa que nós temos que prestar atenção. Isso não é normal, isso não é qualquer coisa assim. Não é qualquer coisa. Afinal, eles têm a responsabilidade com o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo que é a igreja, até que todos alcancem a estatura do varão perfeito, como está escrito lá em Efésios,
capítulo 4, 12 a 14. Foi Deus mesmo que concedeu uns para pastores e mestres com essa finalidade. Então esse versículo, por outro lado, nos mostra a tremenda responsabilidade do líder cristão, inclusive põe em questão a sua legitimidade. Prestem bem atenção, irmãos. Somente serão merecedores desse amor em máxima consideração aqueles que realizam o seu trabalho com zelo, foi dito aqui do presbítero Daniel, de acordo com a palavra, porque os que não agem assim, meus filhos, na verdade são malditos, amaldiçoados pelo próprio Deus. Como ele disse lá em Jeremias, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. O pastor, presbítero ou diácono que aceita esse trabalho na igreja e não lembra de um versículo desse, já é um maldito. Porque, meu amigo, você sabe o que é Deus dizer para você, você é um maldito. Está realizando o meu trabalho relaxadamente. Você sabe o que é isso? Quem é agora que vai lhe desamaldiçoar? Então, meus filhos, nós temos que ter muita responsabilidade com a palavra de Deus. A última parte do versículo, vivei em paz uns com os outros. Essa parte nos exorta a que demonstremos maturidade espiritual, já que paz é um dos aspectos do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Paz, irmãos, devemos viver em paz uns com os outros, com a paz de Cristo, a paz que Ele nos deu. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Pronto, é isso que precisa. Até teremos aflições, mas não se preocupe com isso. Eu venci o mundo. João 14, 27. Nada de descontentamento com a liderança, nada de descontentamento uns com os outros, nada de se melindrar por qualquer tolice. Se o líder chamar a atenção, obedeça. Ele está chamando a atenção em nome do Senhor. Qualquer divergência deve ser logo solucionada através do diálogo à luz da palavra. Afinal, somos a família de Deus. Versículo 14 na sequência. Daqui em diante a palavra é especificamente para os líderes. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo exorta aos irmãos, e eu já tenho ensinado aqui, que exortar tem um aspecto de encorajar, para que a pessoa faça o que tem que ser feito. Encorajar os irmãos. Eu tenho dito aqui, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem que fazer de conta que vai fazer, ou fazer de conta que está fazendo. Tem que ser feito. Então, o líder que verifica que a pessoa não está fazendo o que tem que ser feito, nós ouvimos aqui ainda agora, presbítero Daniel, exortando os irmãos a virem à escola dominical que não vêm. É isso que é exortar. Encorajar os irmãos a vir para a escola dominical para aprender cada vez mais do Senhor, para que aumente a nossa comunhão na paz do Senhor, no ensinamento do Senhor, na santificação. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como ter santificação fora do estudo da palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Daniel disse agora aqui, Atos 2,42. É a partir da doutrina dos apóstolos que vem as orações, a comunhão e o partir do pão. Se não houver doutrina dos apóstolos, tudo isso aí é idolatria, é para agradar a nós mesmos. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção. Vamos desmembrar esses versículos, esse último versículo. Admoesteis os insubmissos. Paulo está ordenando aos líderes para que corrijam. Admoestar é repreender mesmo, é chamar a atenção. Aqueles que não estão agindo de acordo com os demais irmãos da igreja, de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos do líder. Há necessidade de se impor a disciplina na igreja. E isso é atribuição dos líderes. O líder tem que ter força e coragem para disciplinar no momento oportuno, em amor, ou a frouxidão levará à imoralidade dentro da igreja, como a Bíblia nos mostra a igreja de Corinto. E Paulo chama a atenção e diz: expulsai o insubmisso. De igual modo, irmãos queridos, como já vimos, o liderado deve ter humildade para aceitar a admoestação do líder,
sabendo que este age em nome do Senhor, de acordo com a sua palavra. Segunda parte, consoleis os desanimados. Esta é outra atribuição do líder cristão. Perceber o irmão que desanima facilmente, encorajá-lo, animá-lo. O irmão não pode ser deixado para trás. Isso pode envolver problemas de toda ordem, inclusive familiares, financeiros, o que for. O ministro ou o ministério do líder, como ministro cristão, tem que abranger as funções de consolador, ajudador, que são atributos próprios do Espírito Santo que Jesus nos deixou. Eu vos deixarei outro consolador. Pois é, o líder que consola um irmão desanimado por qualquer motivo, ele está fazendo um papel de Deus, do Espírito Santo. E ele tem que saber disso. Terceira parte do versículo, ampareis os fracos. Os fracos ao que o versículo se refere, obviamente, são os fracos de espírito, os fracos ou imaturos na fé, aqueles que se deixam levar facilmente pelo pecado, aqueles que querem desistir da carreira cristã por causa das tentações. Isso acontece especialmente com aqueles que tinham uma vida pervertida e que foram convertidos e que continuam tentados a todo minuto a voltar a seus pecados de outrora. O líder tem que prestar muita atenção a esse tipo de irmão, porque ele fica fraquejando na fé. E chegam a dizer, a situação piorou para mim, pastor, e piorou mesmo. E piorou mesmo. Logo que é convertido, as coisas ficam mais arrochadas, porque a porta é estreita, apertado é o caminho. Essas pregações da vitória, isso são falsas. O líder deve estar atento para apoiá-los, apoiar esses irmãos que estão fraquejando, a fim de que eles não caiam. Assim ensina o escritor aos Hebreus, é a mesma coisa. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus 12, 12 e 13. É o mesmo ensino, irmãos. A Bíblia está escrita a mesma coisa em todo lugar. Obviamente, em todos esses aspectos, é necessário que o irmão queira ser ajudado. Há casos em que o irmão recusa ajuda numa atitude de arrogância ou mesmo de rebeldia, e com estes o próprio Deus não trata. Então eu, como representante de Deus, também não vou tratar. Ele não quer ser ajudado, é um arrogante, é um rebelde. Quarta parte do versículo. E sejais longânimos com todos. Longanimidade é paciência esticada. De vez em quando eu digo para os irmãos isso. É resignação, é bondade, é mansidão. Outro aspecto do fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 22 e 23. A longanimidade deve ser exercitada no sentido de ajuda, no sentido de compreender o irmão, ao invés de demonstrar superioridade. Eu estou lhe dizendo, eu sou o bambambam. O líder deve ser paciente, deve ser tolerante, pois essa é uma virtude do próprio Jesus, e Paulo dá testemunho de como aconteceu isso na vida dele. Em 1 Timóteo 1,16 ele diz assim, ele diz que Jesus evidenciou a sua completa longanimidade para com ele, Paulo, a fim de que ele servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, vejam que maravilha, Paulo dizendo que Jesus exercitou longanimidade com ele, exatamente para que ele agora exercite essa longanimidade a todos quantos vão crer no Senhor Jesus. Que coisa linda, Paulo diz que Jesus lhe infundiu a sua longanimidade, exatamente para que ele servisse de modelo aos irmãos, os seus liderados. Por isso ele agora ordena que os líderes ajam da mesma maneira. Aí o versículo 15, para concluir: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nada de retaliação, queridos. Nada de descontentamento caso os liderados não reconheçam o seu esforço como líder. Não vou mais, porque não sei o que também, ninguém reconhece o que eu faço. Desde que Deus reconheça. Obviamente que a gente se imagina.
Por isso ele diz lá aos Hebreus, que eu disse agora, 13:17, para que façam isso com alegria e não gemendo. Eu já disse para vocês aqui, eu faço muitas coisas aqui gemendo. E não era para ser assim. A palavra do presbítero agora, venham para a escola dominical. Isso é um gemido de um professor que prepara a aula, estuda, e na hora vem 5 pessoas para a escola dominical. Quando tem aqui 40, sei lá quantas. Então, meus filhos, nada de descontentamento do líder, caso ele ache que não está sendo considerado alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser considerado, porque o líder não pode ser vingativo. Em Romanos 12:19 está escrito que a vingança pertence ao Senhor. Portanto, para nós crentes, a regra áurea está em Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, basta-nos, pois, o esforço de fazer a vontade de Deus enquanto líderes, fomos nomeados agora, pastoreando o rebanho que Deus nos deu por responsabilidade, lembrando o que Pedro ensina lá: os que servem, faça na força que Deus supre. Os que ensinam, ensinem de acordo com os oráculos de Deus, para que em tudo o nosso Senhor Jesus seja glorificado. Não é você, líder, que tem que ser glorificado, nem sua denominação. É o Senhor Jesus. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso, meus irmãos. Esse é o ensinamento do apóstolo, que deve ser uma consequência natural na vida da igreja que anda nos caminhos do Senhor. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, aqui, no caso, como vimos, primeiro para os liderados, depois para os que lideram. Paulo sempre usa essa ordem. Lá em Efésios, capítulo 5, quando ele fala de marido e mulher, pais e filhos, ele começa com o liderado. Quem é liderado? Mulheres, obedecei vossos maridos em tudo. Aí, maridos, amai vossas mulheres. Aí passa para os filhos. Filhos, obedecei vossos pais em tudo também. Pais, criai vossos filhos na disciplina. Depois passa para servos, servi aos vossos senhores como ao Senhor. Senhores, preste atenção que vocês também são servos de Deus para obedecer. Então repare que Paulo sempre usa essa lógica. O liderado antes chama a atenção do liderado, antes chama a atenção do líder. Aqui ele faz a mesma coisa. Aqui ele faz a mesma coisa, irmãos. Esse é o ensinamento do apóstolo, a fim de que todos aprendam e vivam em paz, segundo a palavra do Senhor. Este é o ensinamento do Senhor para a sua igreja, nossa igreja. Como ele costumava dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz isso várias vezes lá no Apocalipse, no final. Que Deus nos conceda, então, irmãos, a graça de crescer em sabedoria, em conhecimento, em submissão à sua palavra, a fim de que, mesmo pequena, a nossa igreja seja uma igreja forte na palavra do Senhor, para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.